Muito bem, gente. Boa noite. Estou vendo que vai ser um evento super intimista, embora a gente tenha tido 62 inscritos, mas o número de imprevistos hoje deve ter batido recorde aqui. Inclusive, alguns pediram para a gente gravar e poder assistir depois esse bate-papo. Tem esse lado bom, né? Vamos fazer uma conversa super intimista aqui. Miguel, a gente estava aí há cerca de uns 2 a 3 meses, a gente estava tomando um café aqui em São Paulo. E o Miguel fazendo, não vou chamar de uma crítica, a gente estava numa análise crítica de iniciativas em uso de dados, em negócio, etc. e tal. E o Miguel fez algumas colocações bem contundentes, fortes e interessantes. E naquele café eu falei, cara, eu podia bater um papo sobre isso aí. Eu acho que a comunidade da Inove ia gostar de ouvir esses posicionamentos, ou pelo menos debater esses posicionamentos. E cá estamos, gente, nesse bate-papo, repito, super informal. A gente vai admitindo aqui as pessoas que forem chegando. Miguel, eu acredito que nem todo mundo aqui te conhece, então queria te pedir para começar te apresentando aí o português mais brasileiro que eu já conheci, já está aqui há algum tempo, contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você veio parar no Brasil há muitos anos e principalmente, acho que para o nosso tema de hoje, Miguel, como é que você foi parar nesse mundo de transformar dados em business, em valor, em dinheiro, enfim. Se apresenta aí para quem não te conhece. Bem-vindo, boa noite, obrigado. Boa noite, Marcelo. Super obrigado aí pela oportunidade. De fato, foi uma provocação lá no Dengo Café que resultou nesse papo. E a ideia é exatamente essa: é a gente bater um papo para desmistificar os grandes fantasmas que circulam por aí, e não para derrubar, mas para ah, tirar o susto dos gurus de AI que aparecem em cada esquina, né? E então, porque qualquer pessoa que apareça hoje falando que sabe tudo sobre isso é claramente um impostor, porque ninguém sabe quase nada ainda. A gente está nos baby steps dessa onda maluca que está chegando aí para revolucionar todas as nossas vidas. Então, como o Marcelo falou e como dá para entender, eu sou português, moro em São Paulo há 14 anos. A grande parte da minha vida foi dedicada a bens de consumo, a entender a mente do consumidor, a entender como a gente consegue levar as pessoas a tomar determinadas decisões de compra de bens e serviços, de produtos que elas nem sonhavam a tomar quando despertavam pela manhã. Há quem chame isso de marketing, quem chama estratégia. Eu gosto apenas de pensar que é entender o ser humano e ver como a gente consegue, através de uma série de metodologias, através de estratégias, levar de fato o maior número possível de pessoas a consumir os nossos produtos, os nossos serviços, enfim, a seguir um pouquinho aquilo que a empresa A, ou B ou C acha que, né, em determinado momento é oportuno. Fiz isso para a Unilever durante um pouquinho mais de uma década. Tive alguns privilégios nesse período, além de ser uma empresa, enfim, extraordinária ainda hoje, empresa centenária. Tive alguns privilégios de lançar o sabonete Dove, enfim, na Europa. Enfim, fui responsável por muitos anos pelo Omo, também em Portugal. Tinha uma dificuldade enorme de explicar para a minha mãe porque é que eu tinha tirado um curso de administração para mudar a embalagem do Omo, mas isso é uma coisa que, coitadinha, ela acabou falecendo sem entender. De fato, passei depois por aquelas zonas de transformação que os mercados foram passando. Eu passei do grande consumo para a mídia. Eu fui o responsável do Grupo Abril, quando o Grupo Abril era de facto um grande colosso da comunicação, quando as páginas amarelas da Veja marcavam a pauta da semana. Eu tive o privilégio de ser o CEO do Grupo Abril lá em Portugal. E depois disso estive na Telecom lançando a internet doméstica, enfim, lançando todos aqueles canais que antes traziam aquele telefone antigo para as nossas casas e que passaram a ser os mesmos canais, as mesmas pistas, que passaram a trazer dados, esse bicho que a gente vai falar hoje, para dentro dos lares, para dentro das residências. Isso foi de facto fantástico. Ainda era aquelas caixinhas que faziam um barulho esquisito, com velocidades estonteantes de 56K, depois 126, enfim. Chegou a uns estonteantes 512, ali já era uma premium quase empresarial.
e, enfim, nada comparado com os gigabytes, com os teras que a gente hoje trafega por aí. Ah, Tive depois o primeiro embate com os chamados algoritmos. Eu trabalhei para o governo espanhol cerca de 5 anos, e o governo espanhol tinha umas unidades de negócio de assegurar as exportações para as suas empresas e assegurar o rating entre países, pelo chamado Clube de Paris, em que eram dados ratings, notas a países de como a gente consegue classificar de acordo com critérios de scoring, de crédito, os países com os quais era possível fazer determinadas transações, ou só barter, ou poderia envolver situações de crédito, e obviamente foi uma primeira estratificação e a gente tinha como ferramenta a licença da Dun& Bradstreet, uma empresa ainda hoje muito conhecida americana, e nós tínhamos a licença para a Península Ibérica, então o algoritmo do scoring da Dun& Bradstreet, da Dun, hoje, enfim, a numerologia da Dun, foi o meu primeiro embate com os chamados algoritmos, com a Big Data funcionando para trazer informação acionável. Isso que hoje em dia, enfim, é banal, a gente fala no início dos 2000, então foi assim, era de facto, o governo espanhol aí tinha iniciativas muito estruturadas de tomar decisões baseadas em informação acionável, ou seja, dados transformados em informação acionável. Portanto, foi de facto uns primórdios de tudo o que acontecia e não sequer me passava pela cabeça que tudo que estava por detrás, enfim, a arquitetura de algoritmos, a arquitetura já era um embrião do que hoje se chama inteligência artificial. Como alguns de vocês sabem, a inteligência artificial nasceu ali no finalzinho da Segunda Guerra e ela tem entrado na nossa vida muito nos últimos anos de forma assim derrompante por conta do processamento dos computadores que tem permitido que ela ganhe formas cada vez mais tangíveis, cada vez mais reais na nossa vida. Enfim, começou a entrar nas nossas vidas mais domésticas com as Siri, as Alexas, enfim, todo esse mundo com quem a gente gosta de falar, ou pelo menos gosto bastante de falar com essa galera. E hoje em dia, enfim, está presente em qualquer lugar para onde a gente se vire, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então tem sido um pouquinho a minha paixão, mas sempre com uma vertente de o ser humano no centro, o ser humano na frente, o ser humano tomando as decisões e a tecnologia aparecendo como uma ferramenta. Eu sou extremamente otimista, o Marcelo sabe, eu sou o cara do copo meio cheio, e eu sou muito seguidor daquela metodologia que o Brad Smith, o chairman da Microsoft, fala no livro dele, Tools and Weapons, que ele fala que desde os primórdios da humanidade, nós, seres humanos, tivemos sempre a opção de usar todas as inovações, todas as invenções, hoje chamadas tecnologias, para o bem e para o mal. Desde o primeiro machado, o homem podia ir caçar ou matar. A primeira tesoura, você podia costurar ou podia assaltar. E desde sempre isso aconteceu. Enfim, com a chegada da internet, a Dark Web também surgiu, enfim, toda essa parte criminosa, mas majoritariamente o bem que isso trouxe de inovação, de digitalização, de velocidade, de transformação da economia foi incomparavelmente maior a componente, obviamente, do crime, da utilização do mal. Mesma coisa se aplicou a toda a parte de redes celulares, enfim, redes sociais. Toda a inovação, toda a tecnologia sempre vai trazer uma utilização ruim. Eu sou aquele cara que acredita que majoritariamente o bem vai sempre prevalecer e a transformação radical que isso traz nas nossas vidas, sociedade e no desenvolvimento do ser humano como espécie, eliminação de doenças, de pobreza, etc., mais do que compensa sempre a utilização ruim, que mais uma vez, desde os primórdios da humanidade, sempre houve. Então é um pouquinho essa perspectiva que eu procuro sempre trazer, não só para, enfim, quem já viu para a sala de aula, como para a minha vida profissional, porque de facto a tecnologia está aí para ser uma ferramenta. Alguma coisa que a gente sempre procura trazer é o ser humano sempre na frente, ou seja, a tecnologia é apenas uma ferramenta e mesmo a tecnologia mais avançada, a gente olha para os robôs mais sofisticados que estão entrando por aí, etc. Se não tiver de facto o ser humano no palco principal, fazendo a curadoria de dados, fazendo a curadoria de valores, princípios, éticas, a tecnologia sozinha ela vai ter enorme dificuldade por muitos fantasmas que haja por aí. Então foi nesse âmbito de provocação que surgiu o papo e surgiu esse desafio da gente hoje brincar um pouquinho com esses temas de dados, o fantasma da AI, que não é sobre aparecer o Papa vestido com um casacão branco, é de facto muito mais profundo que isso.
E foi essa, enfim, experiência de um pouquinho mais de 3 décadas profissionais em vários teatros, e em vários teatros de verticais de negócio e de geografias, que, sem saber, eu já estava entrando nesse mundo daí. E nos últimos 7 anos, mergulhando já com o nome, e sobrenome aí, liderei uma empresa americana sua presença na América Latina, que utilizava aí sim de forma bem assintosa a inteligência artificial para trabalhar a criatividade. Criatividade, a propaganda no mundo digital, Facebook, Google, TikTok, o que for, decodificando a criatividade, que sempre foi uma coisa subjetiva, sempre foi uma coisa, enfim, não trabalhada do ponto de vista mensurável, e esse algoritmo, de facto, transformava a criatividade em dados, e com base nisso era possível otimizar esse bicho chamado criatividade, não para ganhar o leão de cane, mas para vender mais, para ter mais resultado, para conseguir mais com menos dinheiro, etc. Então foram os últimos 7 anos da minha vida profissional, aí já com o sobrenome aí, conhecido no mundo, e, enfim, já se tornando essa buzzword que hoje invade a nossa casa todos os dias. Então foi essa um pouquinho a minha provocação e que o Marcelo resolveu trazer para esse palco de hoje. Legal, legal. Essa empresa a gente chama-se VidMob, a gente gravou inclusive todos os episódios do podcast 2030 and Beyond lá na casa deles, um negócio novo, criado do zero. Eu demorei 2 anos para entender o que eles faziam. O cara fala assim, transformar, decodificar a criatividade, já deu um bug na minha cabeça, mas depois de 2 anos eu consegui entender mais ou menos o que eles faziam. Mas era algo tão extraordinário que foram vendidos aí. Miguel passou o bastão para os americanos e agora está começando uma jornada nova na sua carreira. Mas, Miguel, vamos lá. Agora comece a decupar a sua provocação. Eu vou colocar o pano de fundo aqui só, tá? O que mais me chamou a atenção nesse café que a gente tomou foi ele dizer o seguinte: tem muita coisa sendo feita em A, muita gente fazendo muita coisa, mas com pouquíssima geração de valor. Você usou até essa frase. Pouquíssimas pessoas sabem transformar dado em dinheiro. E você sabe que a gente fez o Swiss Innovation Day, você estava lá, debate lá com o Daniel Colasso, da Abstrato. Enfim, eu estou em 3 conselhos onde uma das apostas do planejamento estratégico é uma cultura data-driven, e tem lá um time, um squad tocando, enfim. Então, o tema está aí. Eu brinco sempre que tem um monte de gente ainda pagando para ver, né? Vou esperar, vou esperar. São poucos, mas existem. Mas tem uma galera sacando a metralhadora e atirando para tudo quanto é lado. E aí a frustração vem em 2 esquinas à frente, porque você começa a gastar, 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 não vê retorno, e aí daqui a pouco bota a culpa na ferramenta, né? A culpa é do Machado. O Machado é a desgraça da humanidade. Não, querido, o Machado foi usado por mãos erradas, do jeito errado. A culpa não é do Machado, é da mão, né? Mas, então, por favor, coloca para nós aí essa sua visão de transformar dados em dinheiro. Eu acho que parte, acima de tudo, exatamente por isso que você acabou de tocar, que é, nesse momento, a turma está com aquele sentimento do FOMO, que eu tenho que fazer alguma coisa porque todo mundo está falando nisso. Não sei bem o quê, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que rotular os meus produtos que é feito com IA, eu tenho que criar comitês dentro da empresa, eu tenho que rotular que a gente está nessa. Não sei bem o que é que isso quer dizer para no meu negócio, mas eu preciso de estar nessa onda. E isso, de facto, é um erro gigante. Os dados, eles são, de facto, o novo petróleo, como muitas vezes são referidos e mencionados, só que como o petróleo, como o diamante, como qualquer minério precioso, ele precisa de ser trabalhado, depurado, qualificado, até se transformar em algo valioso. Porque o dado sozinho é a coisa mais burra que existe. O dado sozinho ele é perigoso e ele custa muito dinheiro. Eu tinha falado com um amigo meu que é presidente de uma multinacional aí no Brasil. Eu falava, Miguel, eu tenho uma base de dados, são mais de 18 milhões de consumidores. Pô, que beleza, bota aí no CPF. Como assim? Bota aí no CPF para você ver o que é que você sabe sobre mim. Mas como assim? Não é assim que funciona? Ué, então você não tem uma base de dados. Você tem um conjunto de informação que não serve para exatamente porra nenhuma. Porque ela não é inteligente, ela não é viva, ela não responde a perguntas. Então você não consegue extrair valor dessa base de dados. Você gastou uma fortuna, você continua gastando uma fortuna na manutenção desses dados que não serve exatamente para
nada, inclusivamente nem sob o ponto de vista legal, regulatório, eles estão sequer qualificados. Então, você não tem um valor aí, você tem um investimento pesado que não serve rigorosamente para nada. Ah, como assim? Ah. E virou ali uma bagunça, porque de fato as empresas investiram muito em criar bases de dados gigantescas de consumidores, de clientes, compravam bases de dados sem uma preocupação de uma visão, e agora o que é que eu vou fazer com esse negócio? E isso de fato é extremamente perigoso, porque dado, ele é muito valioso quando a gente consegue transformar ele em informação acionável. Enquanto isso não acontece, ele é um legado super perigoso. Inclusivamente, quanto mais ferramentas para gerenciar dados uma determinada empresa tem, ela pode correr o risco de morrer afogada de tanta informação, de tanto dado. Então, de fato, a visão de eu preciso de alguma informação para tomar esse tipo de decisões, ela é fundamental. Vou te dar um exemplo muito linear, uma informação que eu ouvi até no, se não me engano, foi no South by Southwest há 2, 3 anos atrás, nada muito recente. E uma coisa que já antevia como essa onda de transformação vinda pela inteligência artificial tem, de fato, impactos econômicos gigantes quando bem implementada. Você sabe ter uma noção de qual é a carga mais transportada do mundo? Aquela coisa que é mais transportada do mundo de todas. Vou te responder. Ar. Assustadoramente a resposta é ar, ou seja, é chamada ineficiência. A carga vazia rodoviária é a carga mais transportada do mundo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer cruzamento errado, ineficiente de informação, de rotas, de otimização, de propriedade de veículos, etc, etc. Imagina agora com a Big Data orientada para essa finalidade, com os dados sendo possíveis de tratar a uma velocidade infinitamente superior que a IA nos traz, conseguir fazer uma aliança de operadores logísticos para otimizar isso, isso tem uma economia gigante para os operadores, para o consumidor final, a nível de ESG. Então, é uma coisa em que a capacidade de gerar uma quantidade absurda de dados sobre uma perspectiva e um olhar de objetivo de negócio, objetivo prático, tangível, transforma totalmente a forma como uma atividade que é feita desde que o transporte rodoviário existe, numa coisa completamente diferente. Então, isso é um caso muito objetivo. Outro exemplo muito prático tem a ver com a parte de utilização, por exemplo, dos espaços comerciais, principalmente de escritórios nas grandes cidades. Os espaços comerciais, os espaços de escritórios, as lajes, etc., são o maior contribuidor de pegada de carbono a nível de alimentação, quer da parte de iluminação, quer a nível de ar-condicionado, ventilação, etc. E são os espaços mais vazios também, mais uma vez, por uma série de fatores, por horários, por apenas dias úteis, por uma série de fatores. E já não estou falando do pós-pandemia, estou falando mesmo do antes pandemia. Então, a utilização ótima para outras atividades paralelas, para outros tipos de situações, já sem contar com uma lógica rotativa tipo WeWork, que pode surgir, pode levar a benefícios tremendos do ponto de vista de otimização de espaço, de mobilidade, numa lógica de ocupação de espaços urbanos. A nível, obviamente, de mobilidade, não vou nem entrar na polêmica carro elétrico versus combustível, porque isso daria mais duas semanas só de discussão, mas toda a mobilidade urbana, do ponto de vista de divisão de frotas, co-sharing, do ponto de vista de malha urbana de transportes, tem impactos gigantes que hoje são possíveis ser analisados. Porquê? Porque houve um negócio chamado pandemia que, de repente, transformou todos nós naqueles ratinhos de laboratório girando numa roda. Porquê? Porque durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi possível ter toda a frota de aviões do mundo parada no chão, os carros fora das cidades, e isso permitiu observar como se de um laboratório vivo se tratasse. Então, hoje a gente consegue medir impactos que antes era impossível apenas por estimativa. Então, a gente se transformou, a humanidade se transformou num ratinhos de laboratório que, para uma série de efeitos, mas principalmente mobilidade, vida em cidades, ponto de vista de impactos ambientais, permitiu ter uma série de conclusões que agora começam a aparecer como resultados. Eu lembro que a gente já tinha, por exemplo, no Brasil, uma tendência principalmente a geração mais nova, uma diminuição de retirar a CNH. A turma não estava querendo dirigir mais. Isso já era uma tendência que a gente já vinha observando.
Na pandemia, a gente teve um período muito alargado com um trânsito extremamente reduzido nas principais cidades. Isso levou a uma diminuição drástica dos acidentes rodoviários. Eu dizia, pô, que maravilha, ótimo, né? Pô, depende. Se você for um médico responsável por salvar vidas com a doação de órgãos, você teve literalmente ferrado. Você se ferrou muito. Então, tudo na vida foi uma roda giratória de causas e efeitos que, mais uma vez, a gente virou um laboratório vivo de experiências que daí vieram uma série de ensinamentos. Através daí, foi possível não só acelerar muito o desenvolvimento de novas vacinas, mas também o desenvolvimento de órgãos através de fibras sintéticas, através de impressoras 3D, etc. Então, a humanidade tem essa capacidade incrível, inacreditável, de, perante as dificuldades, perante os desafios, se reinventar a uma velocidade absurda. Quando tem como aliado a tecnologia, fica imparável. Você sabe, eu já te falei, eu gosto muito daquela citação do Edward Wilson, do escritor inglês, que ele fala que a gente, nesse momento, é um privilégio gigante a gente viver, esse 2025, 2026, essa época que a gente está vivendo, eu me considero um privilegiado, porque é um momento único na história da humanidade. Ele fala que a gente vive num quadro de emoções, nós todos ainda, que ele fala que é um quadro de emoções do Paleolítico, no sentido que a gente chora da mesma forma, a gente se abraça, beija, ama, a gente sofre mais ou menos com o mesmo quadro de emoções lá do homem pré-histórico. O ser humano não evoluiu nesse quadro emocional, o que nos faz mover continua sendo basicamente os mesmos sentidos. A gente vive em sociedade, em instituições que ele caracteriza como medievais, os nossos códigos civis, tribunais, cartórios, notários são bem espelho disso, então a gente ainda está muito engessado na forma como temos aulas, como a gente viaja de avião, é tudo muito parecido com os nossos avós ainda. Então a gente está muito engessado na nossa vida em sociedade, só que a gente tem na palma da mão um negocinho que nos transforma em deuses. A tecnologia que hoje a gente tem na palma da mão transforma a nossa capacidade de mover o mundo. E isso é um cocktail misto que eu resumo de facto nessa frase que eu adoro, e que de facto nos dá esse privilégio de hoje a gente poder fazer a diferença. E poder fazer a diferença é isso, é como é que eu lido com a informação gigante que está à minha volta, com o manancial brutal de dados, de conhecimento que está à minha volta, como é que eu posso fazer o meu pedacinho de mudar o mundo na minha empresa, na minha família, no meu negócio, etc. E isso tem muito a ver com isso que a gente está falando hoje, que é, com esse manancial de dados, como é que eu escolho? O que é que eu faço? Que decisões eu tomo a nível de negócio? Em que dados eu vou pegar para transformar o quê? Eu lembro no outro dia, a gente estava, um cliente meu na altura, de um CPG aí do Brasil, que descobriu na pandemia que uma das bolachinhas que eles vendiam, daquelas mais históricas, que não é um produto estrela, um daqueles produtos cash cow de fim de linha, mas que vende para cacete um volume absurdo. E eles descobriram na pandemia que eles vendiam muito num momento específico do dia, que era quando a mãe ia deixar o filho na escola, naquele momento da parada do ônibus à espera da van escolar. E como esse momento deixou de existir, imagina o que aconteceu às vendas, né? Então, por quê? Porque não tinham essa informação Não qualificada e tinha. trabalhada para ter essa leitura. Então, você precisa de ter informação. E essa informação, ela existe há muito tempo, tá? Quando eu comecei como marqueteiro lá na década de 90, a gente tratava o cliente do Olmo como as famosas donas de casa ABC1, C2, que até hoje eu estou para saber o que é e conhecer alguma, né? Mas era o que a Nilson classificava, a gente acreditava que essa mulher existia. Ah, do nosso jeito e com as ferramentas que existiam na altura, a gente tomava decisões baseadas em dados. Então, os dados sempre foram a alimentação da maior parte das decisões empresariais. Só que muitas vezes esses dados eram pouco qualificados. O que é que a tecnologia traz hoje? A tecnologia traz hoje essa qualificação, essa urgência de eu querer mais, querer saber mais, querer conhecer mais. Eu lembro que há 3 anos o Burger King fez uma campanha espetacular em Paris, que nos bairros, quando começou a chover, nos bairros de escritórios, ele mandou uma mensagem só para aqueles caras que estavam nos escritórios onde estava a chover, falando: Ó, você está aí preso na chuva? Não se preocupa, está ainda aí um 99, um Uber Eats da vida, com uma oferta especial do Burger King para você, para não precisar se molhar. Isso é dados com uma precisão, mostrando a sua relevância, mostrando o seu valor. Isso é muito forte. Então, o que você pode fazer com a informação qualificada hoje é só o que a imaginação te pedir, porque de fato a gente tem um manancial de informação para tudo.
O teu carro fala com você hoje em dia. Esse nível que a gente está entrando de agente de IA falando com a gente, os agentes falando entre si, é um grau de sofisticação, um grau de interoperabilidade que é magnífico. É perigoso? É. A gente tem que ficar assim meio pé atrás? Tem. Tão pé atrás como quando em 2007, alguns de nós, eu lembro que a primeira vez que eu andei num carro sem condutor, fiquei em pânico. E eu amo carro, amo tecnologia, eu tenho os bichos todos. Mas, pô, deu um medinho ali. Olha, tô com essa ponte aqui atrás em São Francisco em 2007, andei pela primeira vez num Tesla sem condutor. Pô, é assustador. Hoje em dia já é menos assustador, mas ainda fica aí um pouquinho. Então, essas coisas elas vão entrando na vida. Qual é a grande diferença do mundo de hoje versus as tecnologias anteriores? É que a velocidade está estonteante. Então, a velocidade ela está de facto muito rápida. E isso nos leva às vezes a refrear de susto, de medo. E é normal. E é normal. Eu sempre lembro uma jornada que era quando a gente está, quando eu faço esse ano 30 anos de casado, fiz esse ano 30 anos de casado. Eu lembro quando estava com o início do namoro, aqueles primeiros anos, cada vez que um de nós viajava, eu fazia aquele ato de loucura que era escrever uma carta. Quando eu falo isso para os meus filhos, eles falam assim: o que é escrever? Segunda pergunta: o que é uma carta? Ah, então você pega numa caneta, pega num pedaço de papel e você escreve. E eu dizem: para quê? Ué, então, para você expressar os teus sentimentos e tal, e o que é que você faz depois? Então, você pega nisso, bota num envelope. Quarta pergunta, o que é um envelope, né? Você bota um selo. Quinta pergunta, o que é um selo? Você vai num negócio chamado Correios, o que é a porra dos Correios, e você bota e você espera. Como assim você espera? Ué, você espera uns dias, passados uns dias a mãe ia receber a carta, e fazia o quê? Ué, abria para ler. Por que você não mandava uma mensagem? E depois respondia de volta. E todo esse circuito, que emocionalmente era riquíssimo, enfim, tinha todos os seus códigos de valores, a gente sabia escrever com acentos, com pontuação, a gente de fato sabia escrever. Ah, era um momento da vida. Só que isso imagina nesse circuito a quantidade de empregos, de circuitos econômicos que estavam envolvidos. Desde o cara que produz o papel, a caneta, o envelope, o selo, os correios, blá, blá, ao circuito logístico. Hoje em dia isso virou um WhatsApp. Então, só que aconteceu ao largo de uma década. Então você não entrou em pânico, você não se assustou. Então você hoje entra nos poucos postos de correios que ainda existem, além dos 17 ou 14 bi de déficit, e você pergunta o que é que essa turma está aí a fazer? Estão a fazer uma sombra de concorrência para o Mercado Livre. É a única coisa que eles fazem, não vai uma porra nenhuma. Então, só que como aconteceu ao largo de uma década e meia, a turma não se assustou. O que é que está acontecendo agora? É uma transformação radical de uma série de processos da nossa vida, só que a uma velocidade absurda. E isso traz o medo, isso traz o susto, isso traz o fantasma do desemprego, etc, etc, etc. Então, é isso que está acontecendo no mundo de hoje, é a velocidade assustando. E o assustar cria resistências, cria fantasmas na mídia, vão sair não sei quantos empregos, não é? E cria incerteza na decisão. Ok, eu no meu negócio, que é de pizzarias, ou que é de produzir sapatilha, ou que é de peça de caminhão, ou que é de concessionário automóvel, o que é que isso quer dizer para mim? E isso é o que você falou no início, é isso que eu amo muito no que a gente faz, principalmente no papel, com o chapéu conselheiros, é como é que a gente consegue tangibilizar isso para o negócio A, B, C e D. E não adianta vir com o perfil do guru, do AI, do cara que sabe tudo, não existe. Tudo está acontecendo agora, enquanto a gente está conversando. Então, é muito isso, e por isso que eu gosto muito, e estou muito ligado a vocês há muitos anos, que tem muito a ver com o DNA Inova, que é trazer o que as tendências em cada momento, quando é que elas são relevantes. Quando é que elas são relevantes de aplicabilidade. Não é de teoria, não é de escrever um livro, não é de dar uma palestra, não é. O que é que isso quer dizer para o meu negócio? Para o meu negócio de vender uniforme escolar, quer dizer o quê? O que é que isso vai trazer de consequência? E é aí que está a pegadinha, é aí que está a grande magia. E é aí que a gente olha, e a gente conversou sobre isso, que há muita gente perdida, que é ok, beleza, mas como é que isso para mim, no meu negócio, vai gerar dinheiro? Como é que eu consigo transformar o meu negócio, pequeno, grande, médio, não importa, no sentido de essa onda louca que está chegando, isso quer dizer o quê para mim? Você sabe, desculpa te interromper, Miguel, tá super legal te ouvir. Mas eu queria, assim, ó, pegando esse gancho, por onde começar?
porque assim, eu acho que a pergunta de 1 milhão é essa. Como é que o que eu e o Rasquilha começamos a fazer em 2008, e lá se vão 17 anos, a gente tem essa missão desde então de ajudar as empresas a traduzirem tendências em estratégia e inovação. Eu acho que esse é um novo business, né? É, por onde começar para ajudar as organizações a traduzirem dado em geração de valor? E aí, geração de valor, sendo bem pragmático, né? Ou vender mais ou É o gastar menos. PNL, exatamente. Se não tiver reflexo no PNL, pode ser lindo no PowerPoint que vai quebrar. E a fofa, É. viram e a fofa. Então, eu diria que mais do que nunca, hoje em dia, é preciso entender o mercado onde a gente está. Independente da vertical de negócio, nós, consumidores, somos os mesmos. Nós podemos, durante o dia, vestir um papel PJ, mas a gente é um PF. Todos nós somos um conjunto de PFs. E o ser humano, ele mudou muito nos últimos anos. Eu diria que muito acelerado no período pandêmico, mas trouxe inovações, mudanças e formas de comportamento de pensar diferente. E hoje, o mundo que a gente vive é muito diferente. E a gente, antes da gente abrir aqui a janela, hoje estavam conversando, e o Brasil é um país muito privilegiado para isso, porque tem uma população extremamente empreendedora, extremamente tecnológica, abraça a tecnologia com os dois braços muito fortes, e então os impactos, a gente já não precisa esperar 10 anos para se sentir no Brasil, não. Eles acontecem em simultâneo. O Brasil hoje em dia é um país extremamente inovador, ele abraça a tecnologia, abraça a inovação, e isso é uma coisa, é um laboratório muito forte para a gente fazer acontecer. Agora, isso quer dizer que mais do que nunca a gente precisa estar muito atento a ler os sinais do que é que está acontecendo. Imagina que você vende bebida alcoólica. Você tem que estar muito atento. Vamos esquecer o episódio do metanol, tá? Só para facilitar. Você tem que estar muito atento que essa geração não está bebendo mais, que essa geração não está mais indo na balada, que essa geração está fazendo os coffee parties e os brunch no parque. Então, se você não está lendo isso, e se você tem um negócio de bebida alcoólica, meu amigo, você está fora. Então, a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de estar atento. Só que hoje, para estar atento, você tem um montão de ferramentas super úteis que fazem essa digestão do que está acontecendo para você. Então, você precisa escolher, dependendo da tua vertical de negócio, que ferramentas eu vou adotar de radar, de observação, de tendência, de mapeamento. Eu preciso sentir o que é que o meu povo está falando. Se eu for dono de uma renta-car, eu preciso saber o que é que o meu cliente, o que é que ele está precisando. É van para descer para a praia? É utilitário para andar na cidade? Já está querendo elétrico? Houve locadoras que avançaram com frotas gigantes elétricas, tiveram que recuar, porque a turma não estava preparada para isso. Porque quem aluga um carro normalmente quer viajar. E viajar ainda não dá para fazer bem de elétrico no Brasil, né? Tem que ser circuitos pequenos. Então, essa adequação à realidade, hoje, ela é mais necessária do que nunca. Do que nunca. Quem tem um negócio de viagens tem que estar atento que quem tem mais de 50 anos é quem está viajando pra cacete. Não é o moleque de 20 nem de 30, porque eles não tem dinheiro para viajar. Então, essa leitura da realidade, hoje, ela pode e deve ser feita como? Com muita qualidade. Por quê? Porque existem ferramentas extremamente baratas para você ter acesso a essa informação qualificadíssima. Qual é o perigo? É que se você não fizer, o teu concorrente vai fazer. Então, é uma máxima muito antiga de gasta, que não é a AI que vai roubar o teu emprego. É quem souber usar a AI ou a tecnologia mais rápido e melhor do que você. Mas isso se aplica desde sempre, desde que o comércio existiu. Se você hoje em dia tem um comércio que, por força da natureza, tem que estar multiplataforma, tem que vender online, tem que vender na loja física, tem que vender na web, tem que estar na palma do celular, tem que vender no TikTok, tem que vender no Instagram. Se você tem esse comércio, e se você não permite que a pessoa comprou na loja do Brás, e a seguir viu uma peça tua de comunicação no Instagram, quer ir na loja de Salvador e trocar, se você não deixar, o cara vai ficar bravo com você. Porque ele não vai entender como é que a mesma marca, o mesmo conceito, que comunica com ele em várias plataformas, não seja interoperabilidade nas suas formas de interação comercial com o cliente. Só que, infelizmente, a grande maioria dos operadores de comércio hoje ainda estão num mundo extremamente antiquado. Então, o nosso sarrafo está muito alto. Porque a gente teve operadores, como por exemplo no Brasil o Mercado Livre, que criou a expectativa lá em cima. Eu compro de manhã, a seguir ao almoço já está chegando na minha casa.
Isso cria uma gestão de expectativa muito lá em cima. Então, quando vem o cara que me fala que vai entregar em 3 dias, e pô, tudo isso, você está com algum problema? Então, essa rapidez, ela chega para transformar a concorrência. Porque quem se adapta mais fácil consegue transformar a realidade dos seus negócios. Essa informação ela vale ouro, porquê? Porque ela te ajuda a servir melhor, a um preço melhor, os teus consumidores, a torná-los mais fiéis. Porquê? Porque de facto hoje em dia nós somos, não porque a gente virou uns chatos de serviço, mas porque a gente tem experiências de consumo nas mais variáveis, nas mais variadas áreas, muito boas. A gente tem experiências de atendimento em restaurantes, nota 10. A gente tem experiências de marcação de viagem, nota 10. A gente tem experiência de atendimento do Mercado Livre, nota 1000. E isso nos cria uma expectativa quando eu vou no senhorzinho que trata os meus sapatos. Pô, amigo, você não vai demorar 15 dias, né? Esse é o mundo que a gente vive. Isto para não complicar o facto de, pela primeira vez, existem, quer no mercado de trabalho, quer como agentes econômicos, fora do mercado de trabalho ou numa perspectiva mais ampla, 4 e às vezes 5 gerações completamente diferentes coexistindo. Então, isso cria uma bagunça que, de verdade, com aquela boa e velha intuição de negócio que eu vou tratar, já não dá. Eu preciso de ter informação atual, eu preciso ter dados medindo o que é que está acontecendo para poder tomar decisões. Senão, eu vou virar paleta mexicana. Não tem como, não tem como. Se eu não souber ler o mercado, eu vou virar a paleta mexicana. E isso, de fato, o que é que revolucionou? É que hoje essa informação está disponível muito barato. Essa comoditização da informação e da tecnologia, hoje qualquer dono de boteco, de restaurante, consegue garantir a lotação das suas mesas todo dia, investindo os famosos US$ 100 no Facebook. Pode estar na rua mais escondida do bairro, não precisa estar na esquina mais visitada, o cara consegue lotar todas as mesas do seu restaurante com uma boa estratégia de rede social. Isso virou acessível a qualquer um, não precisa guru, não precisa agência, não precisa contratar a McKinsey, não, qualquer um. E isso revolucionou tudo. E ainda bem, porque permitiu, por exemplo, na época da pandemia, que muitos planos A, muitos planos B, muitos planos C das pessoas, que às vezes eram hobbies que as pessoas tinham, viraram o plano A. Por quê? Porque conseguiram monetizar muito facilmente, através de tecnologia acessível, o seu sonho. Era o cara que era administrativo de uma empresa durante toda a vida, e durante a pandemia teve tempo, teve oportunidades, ou até foi demitido, e pô, virou um negócio de coxinha que eu fazia com a sogra no maior sucesso e ganha mais dinheiro, tem maior qualidade de vida e ele controla as suas variáveis. Porquê? Porque a tecnologia permitiu que ele não ficasse restrito à rua dele, permitiu ele definir qual era o mercado dele. E isso a tecnologia é um grande transformador económico, principalmente, eu sempre insisto, num país como o Brasil, que tem um DNA empreendedor. A população brasileira tem um DNA muito empreendedor. O que se junta a isso com a tecnologia, o céu é o limite. Então isso é maravilhoso de você ver a tangibilizar no dia a dia, entende? Não é só a grande empresa, não é só a Magalu, não é só a Petrobras, não é só a Vibra, não. O pequeno e o micronegócio, já nem falo do agro. O agro brasileiro hoje é o agro mais tecnológico que existe no mundo. Você fala com qualquer das grandes marcas, Caterpillar, etc., são, elas têm estações de assistência às safras do Brasil que botam aquelas equipas de assistência da Fórmula 1 no chinelo. Incrível o que acontece no agro brasileiro. E então, essa vontade de abraçar a tecnologia, você não encontra em muitos países. Isso é maravilhoso de assistir. Deixa eu te. Eu vou fazer minha última provocação aqui, até para abrir para os colegas também, também poderem conversar contigo. Miguel, eu tenho colecionado algumas histórias, né, de jornadas de IA. E a minha régua já começou alta em 2023, quando eu, Rasquilha, você estava lá com a gente teve com o Diego Barreto lá no podcast, está gravado até hoje, e eu confesso que sou estranho quando ele diz assim, o iFood é uma empresa de IA, é uma empresa de IA, 120 aplicações de IA, contou lá as aplicações de previsão de tempo de entrega, a aplicação onde ele, a partir do cardápio do restaurante que ele tem, ele sabe quais são os itens que ele tem lá e ele propõe para ele fazer coisas que ele não fazia porque ele sabe que existe demanda no bairro para aquilo. Então, assim, eu já comecei com a régua alta, né? Ano passado a gente trouxe o Oswaldo Neto, da Séculos, também está gravado lá no YouTube da Inova, mostrou como em 2, 3 meses botaram uma aplicação de IA
para previsibilidade, para distribuição de relógios, 7 mil SKUs no Brasil inteiro, uma aplicação muito interessante e tal. Então, assim, a minha pergunta para ti é a seguinte: eu estou até aqui na minha tela, estou olhando para ela, uma framework que eu, assim, até hoje eu achei a mais bacana de tudo. Que ela começa nos enablers, sabe? Nos viabilizadores. Então, infra, data lake, plataformas, equipe dedicada, o suporte funcional, não quero entrar em detalhe nela. Então, assim, todo mundo que eu tenho visto começar, e que eu acho, na minha visão de lei, começar bem, começa com quais são os viabilizadores. Você está trazendo uma coisa nova. E aí vai Você falou assim, tipo, se eu entendi errado, você me corrija. Primeira coisa que a gente deveria fazer era acoplar algumas ferramentas para a gente fazer leituras, né? Para a gente ler, e aí você focou, direcionou todo o canhão para ler os movimentos dos clientes, etc. e tal. Deu vários exemplos. Eu posso dizer que esse pode ser o primeiro passo, se você quer prioritariamente usar IA para novos negócios ou para melhoria de receita, porque eu não posso já começar uma jornada sem fazer leitura nenhuma de cliente. Eu não posso começar uma jornada da porta para dentro e começar a gerar valor através de busca de eficiência operacional, por exemplo, produtividade, Você tem etc, que entender etc. o contexto. O contexto, muitas vezes, e depende, obviamente, se é B2C, se é B2B. Vou te dar um exemplo muito prático de uma das áreas que está a ser mais transformada de forma radical, quer com benefícios gigantes para o consumidor final, que somos todos nós, quer de processos de eficiência, que é a área da saúde. Tá? A área da saúde é das áreas onde essa informação é mais necessária e mais transformadora. Imagina que você gera um plano de saúde sem entender a tua população de um determinado estado ou até de um país, quais são as causas de doença, doença com relação com custos, quantas destas doenças levam mais à enfermaria, mais à consulta, mais a tratamento, mais a ressonância, fatores de custo relacionado com preço, com sinistralidades. Para uma gestora de plano, isto é maravilhoso, Extraordinário. tá? Maravilhoso, extraordinário. E isso hoje em dia já há operadores a fazer isso de forma brilhante. Só que se você, sabendo isso, e se você vai trabalhar na saúde, se o teu crivo passa a ser a porta do hospital, porta do pronto atendimento, com filtros de AI, você tem que saber uma coisa fundamental, que é todos os algoritmos de IA para a saúde estão extraordinariamente enviesados, perigosamente enviesados. Por quê? Por vários fatores. Apenas desde 89 é que a mulher entrou nos ensaios clínicos no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Imagina o efeito que isto tem na Big Data, que é o backbone da IA. A mulher sempre foi muito pouco estudada clinicamente. Ela foi estudada no período fértil e um pouquinho depois da menopausa. Todo o resto da vida da mulher era considerada como um parente pobre do homem. O que acontecer no homem, com certeza vai acontecer na mulher. Está escrito isso nos relatórios de pesquisa americanos. Então, só desde 89, 89 é ontem, para efeitos de Big Data, tá? Só desde 89 que a mulher entrou nos ensaios clínicos. Se você botar um algoritmo de IA sem levar em conta uma curadoria humana em cima deste enviesamento, o que é que vai acontecer? Eu vou entrar na urgência de um hospital. A Ana Paula, que nos escuta aqui, vai entrar exatamente com os mesmos sintomas nessa mesma urgência. Eu vou para a UTI direto, ela vai para casa com Tilenol. Isso é o que acontece, é real. Isso é muito assustador. Então a gente tem que compreender em que mercado a gente está. Se eu fosse para o mercado dos cartões de crédito, era parecido. Se eu fosse... Ou seja, a gente tem que compreender em que mercado a gente está, quais os fatores que influenciam tomadas de decisão e se a gente pode estar tranquilo em relação às ferramentas que a gente tem hoje. Ou se a gente precisa fazer curadoria. E essa curadoria é determinante. É determinante. E eu toquei o caso da mulher, não é nem o mais grave. Quando a gente pega no tema racial e em algumas geografias, então esquece. Na área da medicina é extraordinariamente perigoso aferir diagnósticos barra tratamentos, barra custo, basta, barra êxito, toda uma equação baseada numa premissa que estava totalmente errada. Então, imagina, Tó, você está focado no processo, na eficiência, na tomada de decisão e esqueceu de ver.
que a informação estava totalmente errada no início. Então, quando eu te falo de contexto, é validar que as premissas do teu negócio estão ok, estão belezinha. Historicamente, robustez de dados, estatística, enviesamentos principais, aos olhos da realidade de hoje, etc. Então, enquanto essa qualificação da informação inicial não for feita, é extraordinariamente perigoso você botar eles numa máquina veloz, E ágil, tomar para tomar decisão. decisões erradas. É o velha máxima do garbage in, garbage out. Você bota lixo no ventilador, só sai merda do outro lado. Não tem jeito. Então, é isso que eu falo da leitura de contexto, tem a ver com tendências, qualidade da informação. E por isso é que dados é a coisa mais perigosa que existe, porque o dado ruim leva muito negócio a quebrar. Então, a Uhum. qualificação do dado, a validação do dado é a grande premissa. E é aqui que é a grande diferença entre algoritmo e algoritmo com curadoria humana. Ou seja, o chamado human in the loop, que faz a validação, a curadoria dos dados, eu estou evitando ao máximo os buzzwords e os jargões técnicos que são horríveis, que eu odeio, tenho muitos anos ouvindo eles, tentando trazer no terra a terra normal, porque é disso que se trata, é de negócios tangíveis, de gente normal que precisa de acreditar nos dados que lhes são alimentados para tomar uma decisão. Então, e é aí que eu acredito muito que, por exemplo, o papel dos conselheiros de um board independente é de, amigos, vocês estão tomando essa decisão que o PowerPoint mostra que é linda, vai ter uma eficiência gigante. Vocês validaram lá na fonte que essa informação é real? Que de facto esses freios nos caminhões fazem não sei o quê, que de facto esse novo pavimento da rodovia não tem influência dos fatores meteorológicos, ou seja, fazer aquelas perguntas de contexto, porque assim, o dado continua sempre a ser um dado burro. Ele só é inteligente quando ela é transformada em algo acionável, transformado num insight. E isso precisa de validação de curadoria, de legado, de história, uma série de coisas. Dependendo da vertical de negócio que você está, você pode entrar numa fria muito fácil. Muito Gigantesca, né? fácil. Se você vai para Uhum. o e-commerce, se você vai para um varejão, e se você não sabe que mais de 80% das percas dos teus clientes são no momento do caixa, entre o cara ter colocado no carrinho e a saída, você vai estar focado em otimizar a prateleira, o flash promocional, e está deixando 80% do teu problema sem tocar. Então você tem que entender esse contexto antes de começar a otimizar, entende? É isso que eu falo, que é não saltar para o remédio sem saber qual é a doença. Então em cada negócio você tem que identificar, eu estou sofrendo de quê? Versus a minha concorrência, versus realidades internacionais. Eu sinto que eu podia ser mais ágil onde? Eu sinto que eu podia ser mais rápido, mais eficiente, baratear a minha operação onde? E por quê? Faz sentido? Depois, com certeza, para essa doença que ele tem, vão existir quatro, cinco remédios incríveis, a tecnologia está aí para todos, há milhares de soluções. Mas sem fazer um diagnóstico correto, saltar para incorporar dados e ferramentas e dashboards e tal, é super perigoso. Além de que, se for mal feito, tem um custo elevado e tem muito pouca gente capaz de ter essa qualificação de digestão para a decisão. E quem toma a decisão, infelizmente, ainda é um nível muito alto e ainda existe muito o síndrome de o cara mais com a remuneração mais alta da sala é quem toma a decisão, que normalmente é o menos informado, menos preparado, menos capaz de detectar estas coisas. Então, a gente ainda Mas, padece desses males para começar a disparar para um mundo super agilizado de dados. Vamos, é assim, não dá para ficar parado, não dá para tomar decisões em planos quinquenais, nada disso. Agora, uhum. não dá para correr como se fosse a corrida do ouro e a gente tem que ir atrás porque alguém vai mostrar o caminho. É isso que eu sempre alerto, que é, não adianta começar a investir endoidado em coisas que não se sabe para quê, por quê e o que é que elas vão trazer. Então, como tudo na vida, a gente precisa seguir as mesmas máximas que sempre construíram negócios, que é fazer diagnósticos, identificar pontos de dor, identificar pontos de melhoria, porque as ferramentas elas vão estar aí. E quem as implementar melhor é quem vai ser vencedor no final, não necessariamente quem as implementar primeiro. Isso é uma Uhum. grande diferença. Agora, sem ignorar que a gente vive num mundo que hoje em dia está muito rápido, sem dúvida nenhuma, tá? Uhum, uhum. Bom, eu teria mais umas 10 aqui, mas, pessoal, quem quer conversar, perguntar, concordar, discordar, Miguel, Ana Paula, Camilo, Emílio, Fausto, Nélio, Legário, Thierry, Rodrigo, Rafael, Vou chutar Wagner. uma então, vai. Vai, Emílio, Eu, pega aí. eu, eu estou me divertindo aqui porque minha praia é tecnologia, né? E eu já passei por situações onde você fala muito de BI, Data Lake,
Data Smart, é, uma série de coisas que você vem fazendo. E as ferramentas também, né? O Tableau, o Power BI, etc. Eu já vi tanta empresa, como você falou, Miguel, dá uma colapsada nisso, porque é tanto dado, tanta ferramenta. Você investe um caminhão de dinheiro para poder tirar alguma informação. E chega lá, o pessoal às vezes não pega, não tem a mentalidade data-driven, né? Você não vai olhar aqueles dados para. Vai muito no feeling. E eu acho que hoje em dia, se você for naquele feeling que eu fazia isso no passado e tal, cara, você está fadado a errar. Você Total. não chega, tem que pegar os dados, olhar. E como você falou, também para implementar alguma coisa desse tipo, até um IA. Eu acho que é muita festa quando a pessoa fala, "Ah, não, eu quero, mas para que que você quer? Ah, não sei, mas eu quero." Ou seja, Exatamente. vai na onda, identifica primeiro o problema, identifica a dor que você tem, a dor do teu cliente, qualquer coisa assim, para depois elaborar uma solução. Mas hoje em dia parece que está uma bolha, né? Está uma festa assim. Não sei como que você enxerga isso, né? Então, essa corrida é o FOMO aplicado aos negócios, no sentido que eu não posso ficar para trás. Eu não sei bem o porquê, mas eu não posso ficar para trás. E essas ondas vêm fortes, enfim, a pressão, a própria mídia é muito forte nisso. E se a gente recordar todas as bolhas que a gente já viveu, enfim, dot-com, enfim, várias, ah, há muito poucos que se dão muito bem, mas a grande maioria acaba depois esperando a ressaca passar e, de facto, fazer as coisas com boa metodologia. A metodologia de fazer negócios, de bons negócios, eu acho que ela não mudou muito ao longo do tempo. O que muda, de facto, é as ferramentas que estão a dispor. Agora, as velhas formas de fazer as boas perguntas na sequência certa, elas não podem mudar. A gente não pode começar a pôr a tecnologia à frente do ser humano. O ser humano sempre tem que presidir. E o ser humano quer do cara que está tomando a decisão, que precisa ter variáveis de conhecimento, quer de quem a gente vai impactar, seja B2B, seja B2C, são sempre PFs que estão por detrás. A gente precisa entender o porquê. Porquê é que isso vai influenciar o meu consumidor? Porquê é que isso vai influenciar o meu cliente? Porquê é que isso vai mudar a forma como eu estou interagindo? Porque se isso não for real, fazer por fazer não importa, não importa. Assim, eu até hoje, eu trabalhei em Telecom. Portugal Telecom, na altura tinha a Vivo, tinha metade da Vivo, enfim. Ainda hoje eu me pergunto, a gente já tinha tecnologia lá atrás que permitia fazer isso. Ainda hoje, eu sou cliente Vivo basicamente desde que eu moro no Brasil, há 14 anos. Ainda hoje a Vivo me liga tentando vender o serviço da Vivo. Eu não consigo entender isso. Juro que eu não consigo entender isso. Isso de facto empresas gigantes que têm várias bases de dados que não se comunicam, que não falam umas com as outras, que criam ineficiências absurdas. Nos dias de hoje não faz o menor sentido. Ah, claro, me ligar insistentemente sábado às 10 da noite é um saco, mas eu entendo. Agora, vivo me ligar, eu juro que eu não entendo. Não sei se você já teve essa sensação Não, que é mas além disso, às vezes eles te pedem teu CPF, você informa, 10 passa para vezes. outra, pede o CPF de novo, ou seja, não está nada Mas é conectado. a tal circularidade da informação que dentro deles não funciona. Não sei se você já teve essa sensação. Eu abria uma conta online desses bancos novos, não vou fazer propaganda, mas era um roxinho. Ah, e eu tive a sensação de não só abrir a conta em 3 minutos, literalmente em 3 minutos, tudo no celular, sem assinar nada, como nos 20 minutos seguintes eles me ofereceram coisas e puseram produto e serviço à minha disposição que parecia que os caras me conheciam. E o Itaú, que foi o primeiro banco que eu abri desde que cheguei no Brasil, há 14 anos, não me conhece. E se eu for para um canal diferente, ele não sabe, ele não reconhece os sinais. Isso é muito assustador, como é que gigantes estão ficando tão para trás nessa corrida. Obviamente, quando você começa com um virgenzinho de tecnologia e monta do zero, é mais fácil ter os vasos todos comunicantes falando, você sabe isso melhor que eu. Mas, pô, já deu tempo, né? Já deu tempo. Ou seja, isso não é de ontem. Se eu, nesse momento, já falo com o banco, no sentido, já não teclo sequer, eu já falo, já interajo. Os agentes da AI já não são futuros, já são presentes. Então, como é que a gente consegue ainda ter operadores gigantes com essa mentalidade tão antiga? É muito assustador isso. Essa convivência pacífica quase nostálgica de alguns operadores. Então, é assim, é de facto chocante. Agora,
não adianta correr para fazer sem saber o quê, qual é a dor que eu vou suprir, porque senão é loucura total. Tiro no pé, né? Vamos ver o Thierry, depois tem uma pergunta no chat do Rodrigo Dutra. Thierry, você primeiro. Thierry? Estou aqui. Em Opa. primeiro lugar, Miguel, super obrigado, bem interessante. Eu tenho duas perguntas para contextualizar. Eu quero fazer uma pequena analogia. Para mim, dados é que nem petróleo. Alguns falam, não, mas dado é infinito. Calma. Petróleo por si não tem valor nenhum, a menos que ele seja refinado. Um pequeno vazamento de petróleo destrói muita coisa. E o petróleo sempre deixa muito lixo, seja queimando depois para a atmosfera, mas a gente esquece do pitch, de outras coisas que são descartadas. Minhas duas perguntas. Primeira, a gente pouco fala do lixo do dado. Eu estou com um problema aqui no meu celular de memória e tal. Fala, pô, compro nuvem, não compro. Eu estava refletindo, caramba, a gente tem muitos dados gerando, que nem você começou no começo, sem aquele 10 milhões lá que você não tinha nem o CPF. Como que a gente lida com essa multidão de dados, com esse excesso de dados, vai ficando caro, poluindo, por exemplo? Como que nós, conselheiros, devemos pensar no excesso de dado ou na curacidade do dado? E aí, pegando o gancho, já falando do excesso, do lixo do dado, como que a gente sabe que qual é o melhor refino? Porque muitas vezes eu brinco com petróleo, a gente usa super mal. Petróleo ideal é ser refinado para virar medicamento, virar produto nobre, mas a gente tira a gasolina para queimar. E eu estou vendo que a gente está fazendo a mesma coisa com os dados, tirando dado pequeno para queimar e gerar mais resíduo. Então, essa é a minha questão e provocação aqui também. Não, maravilha. Deixa eu te responder. No outro dia eu ouvi uma palestra brilhante de um geoestratega brasileiro espetacular, e ele falava o seguinte, que tem um cara que tem o plano de resolver os problemas todos do Detran de São Paulo, assim, em uma semana. Um algoritmo de AI que resolve toda a burocracia do Detran, acaba com todo aquele ecossistema de empresas paralelas, enfim, acaba com tudo isso. É assim, super simples de resolver. Só que gasta tanta energia como a cidade de Sorocaba. Então, a gente nesse momento está nessa diálise de, exatamente como você falava, de quanto eu vou consumir para obter que resultado. Então, isso é uma realidade de hoje e mais uma vez o Brasil aí pode ter um papel espetacular na AI Verde, a chamada AI Verde. O Brasil pode e deve ter um papel fundamental nisso. Vou te dar um exemplo prático dessa consciência que ela tem que vir, como sempre, via regulamentação, fiscalização, etc., como todas as grandes ondas de inovação que chegam na sociedade, elas primeiro chegam de mão livre, não é? De rédea livre, e a turma vai usando, e depois chega a regulamentação, depois chega a legislação. Sempre foi assim, sempre continuará a ser, principalmente quando a velocidade é tão grande que atropela toda a parte processual de entrada. Vou te dar um exemplo muito corriqueiro do mundo onde eu, e estou vendo aí o Camilo também, que a gente viveu nesses últimos anos, que até para nós foi uma surpresa, que é uma noção muito simples. Você imagina uma campanha de uma marca qualquer. Uma campanha de uma marca qualquer no Facebook, no Instagram, no TikTok, é das coisas que mais deixa pegada de carbono, tá? Uma campanha, uma vaga, vamos supor, de um mês, no Instagram, deixa tanta pegada de carbono como ir à Rússia e voltar de avião, tá? Só você ter uma noção. É uma coisa espetacular. Por quê? Porque a capacidade de processamento de dados que ela exige de uma campanha média, normalmente roda 20, 30, 40 peças diferentes, só que as agências, para não correr riscos de qualidade, elas entregam todas as peças com a qualidade máxima de resolução, resolução máxima de qualidade. Só que nas plataformas sociais existem vários locais onde você pode colocar nos stories, no Reel, enfim, nos shorts, tem vários locais onde cada rede social você pode colocar a publicidade. Cada um desses locais tem requisitos de definição diferentes. Nem todos exigem resolução máxima. Aliás, quase nenhum exige resolução máxima. Só que os operadores, as agências, para não correrem risco, entregam para o cliente tudo na resolução máxima. Basta um simples algoritmo que faz essa alocação para os stories do Facebook basta a resolução média, para o feed do Instagram basta baixa.
Basta fazer essa alocação certa e você poupa a pegada de carbono em cerca de 48%. Está alguém fazendo isso? Óbvio que não. Por que quê? Porque dá trabalho, não há fiscalização. Entrando em fiscalização, vou te falar que vai ser uma corrida louca. Por quê? Porque é muito simples de fazer. Então, existe já a ciência de como fazer, tal como existia de como reciclar plástico, como reciclar vidro, como... Ou seja, existe um know-how. Agora, como é que a gente leva a economia aí nessa direção? Isso são os gatilhos que, infelizmente, muitas vezes têm que vir por regulamentação e muitas vezes pelos principais operadores. A gente conhece um grande anunciante mundial, por exemplo, a L'Oréal, que está empurrando nessa direção, de proativamente empurrando nessa direção e obrigando o mercado a se adequar. Então, vai haver alguns operadores grandes que têm esse poder de transformação que vão levar o mercado nessa direção. Mas, tal como isso, é como o ar que eu te falei que é transportado pelas frotas rodoviárias. Tudo isso vai ser rapidamente eliminado, vai ser compensado. Então, o mundo vai se beneficiar muito com isso. Agora, é em velocidades diferentes conforme o interesse econômico que esteja por detrás. Respondendo aqui ao Dutra, essa para mim é a questão ética é a grande questão que nos falta ainda a todos responder. E mais uma vez, como alguns já me conhecem, a gente está aqui dividindo opiniões, nada disso são certezas e muito menos verdades, porque todo mundo está acontecendo à velocidade que a gente está falando hoje. No meu humilde entender, o privilégio e a primazia do ser humano está exatamente nestes pontos que você colocou aqui, ou seja, o ser humano, para mim, vai estar sempre na primazia e na curadoria do mais robusto e mais potente dos instrumentos de dados que você possa vir a ter. Exatamente por isso que você falou, porque ética, princípios e valores são irrepetíveis por qualquer algoritmo, por qualquer robô, por qualquer máquina quântica. Não tem a ver com velocidade de processamento de dados, não tem a ver com inteligência biônica artificial, tem a ver de facto com legado, tem a ver com contexto, tem a ver com valores, tem a ver com princípios, tem a ver com escolhas entre o famoso carro automático que tem que escolher entre matar os filhos ou a sogra ou a mãe num cruzamento. Uh, São questões que só o ser humano vai resolver falhando, como muitas vezes falha, mas resolvendo, porque essas questões éticas são de facto as grandes questões. Onde é que a gente vai aprendendo muito? Pelas diferentes formas como a tecnologia está sendo implementada no mundo. Porquê? Porque nós vivemos em sociedades extraordinariamente diferentes do ponto de vista cultural, do ponto de vista de ritos, hábitos, valores, e isso nos permite ter um benchmarking e leituras e aprendizados. O Camilo está aí, se calhar já vai falar. Eu acabei de ter uma aula, uma magna aula, no outro dia do download que ele fez da visita à China, porque, de facto, o mercado chinês é um mercado tecnologicamente talvez dos mais avançados do mundo nos dias de hoje, só que vive num enquadramento de regras, de valores, de princípios totalmente diferentes do chamado mundo ocidental. E eu não vou entrar no juízo de valor se é melhor ou pior, é totalmente diferente. E lá o grande impulsionador do ritmo, da inovação e da direção é o Estado. O Estado que impulsiona e que é o grande motivador. Isso leva toda uma população, que obviamente é gigante, a adotar de forma muito rápida, muito avassaladora, abdicando, mas é um trade-off conhecido e que eles não se importam, eles aceitam, e um trade-off de privacidade de dados. Ou seja, os dados são mais uma vez a grande moeda ali e a população chinesa ela faz esse trade-off dos dados em benefício de ter uma série de serviços e uma série de vantagens tecnológicas que transformou radicalmente a forma como aquele país vive hoje em dia. Vive no auge da tecnologia, em qualquer área que a gente possa pensar de mobilidade urbana, de smart cities, enfim, de acesso a serviços financeiros e educacionais, qualquer área, saúde, tudo que você possa imaginar, e isso é um trade-off que é feito em privacidade de dados. A gestão consolidada e centralizada dos dados é o que permite esse motor da inovação rápido e calibrado, eliminando de forma muito mais rápida os tais vieses que, por exemplo, na área de medicina, o mundo ocidental tem. Porquê? Porque não tem esse acesso aos dados de hoje da população, livre e sem regras, porque existe o GDPR, o LGPD, uma série de regrinhas que inibe qualquer Estado, seja o brasileiro, o americano, o suíço, o francês, de ter acesso a uma invasão mais abrupta dos dados da privacidade da sua população, e isso impede uma leitura tão rápida e tão fidedigna que permite a AI ser mais accurate.
No fundo, os LLMs são muito mais accurate na China hoje porque eles têm um acesso aos dados que é, de facto, o grande ouro, a grande verdade. Enquanto o Ocidente vive com essa correção dos viés dos algoritmos, como esse que eu referi, das mulheres não terem entrado nos ensaios clínicos até tão tarde, isso leva a uma obrigatoriedade da curadoria humana muito grande para corrigir os vieses da AI. A China está noutra velocidade, está muito mais preparada por outra realidade. Então, dessa leitura de realidades diferentes, como é a chinesa, como é a japonesa, como é a indiana, ou a mais ocidental, isso nos permite ter um aprendizado muito rico sobre para onde a gente está indo. Agora, com essa consciência que são realidades muito diferentes, com vantagens e desvantagens dos dois lados. Então, a ética vai ser sempre a barreira. E cada um de nós vai ter que decidir quais os seus próprios limites de ética. Mas é um trade-off entre a minha privacidade de dados que eu já cedo no dia a dia. Eu cedo a minha privacidade quando eu uso o Waze, eu explicitamente, expressamente, eu autorizei o Waze a saber exatamente onde é que eu ando o dia inteiro. Então não vamos ser hipócritas. Eu já autorizo o Waze, eu autorizo o WhatsApp, eu autorizo todos os apps bancários, eu autorizo todos os apps que eu uso no meu celular a saberem tudo sobre mim. Então é meio que hipócrita dizer, mas pô, o governo chinês sabe tudo sobre os caras. E daí? A Amazon, o Google, a Meta também já sabe tudo sobre mim. E daí? Minha vida é chata, eu quero é ter o benefício dos serviços. Então, esse trade-off, ele já existe. Só que a gente no Ocidente trata ele de uma forma muito hipócrita e acha que não, ninguém está mandando em mim. Mentira. Se você juntar os 6 caras, do Amazon, Google, Meta, TikTok, os caras mandam em você. O Google, então, sabe tudo sobre você. Então, é a forma como é que você, em sociedade, do ponto de vista de quadro cultural, aceita isso e quer jogar o jogo. Os chineses decidiram um caminho, ou foi decidido por eles um caminho, que de facto é muito mais rápido, muito mais forte e que está potencializando essa tecnologia de uma forma muito mais potente do que o Ocidente está conseguindo. Onde é que isso vai terminar? Adorava saber, provavelmente valeria alguns milhões, mas é obviamente alvo de discussão. Miguel, pergunta de surpresa aqui, tá? Três setores, se você tivesse que escolher três setores. Eu vi recentemente, eu não sei se alguém tem o dado exato, mas era mais ou menos assim: em 5 anos, a IA vai produzir mais bilionários do planeta do que a internet produziu em 30. Era algo dessa ordem de grandeza. Se você tivesse que listar assim, três setores onde você acha que estão as maiores oportunidades de transformar dado em dinheiro, e três setores onde estão as maiores ameaças, setores que podem ser dizimados. O negócio me ferra. Ah, para já, porque eu adoraria saber essas respostas, porque eu começaria a trabalhar nisso Não, eu amanhã. estou anotando aqui, porque eu estou querendo Ah, essa dica aí, ó, porque a gente veio aqui com interesse, né, Emílio, Fausto, a gente veio aqui porque a gente quer empreender, e, ah, e você é o guru, você tem que dar para a gente onde é que a gente não, vai eu achar essa assim, mina. vou chutar de improviso total, você me pegou desprevenido nessa, mas adoraria que fosse verdade, porque obviamente estou dando os meus passinhos de bebé, aprendendo um pouco sobre isso. Eu diria que um dos grandes temas é claramente correlacionado com saúde, e correlacionado com uma segunda derivada da saúde, que é o tema da longevidade, tá? Para mim, o tema da longevidade vai ser um dos temas mais transformacionais da economia, no mundo inteiro nas próximas décadas, tá? Nós todos vamos viver bastante mais, mas sem dúvida alguma os nossos filhos vão viver muito mais. E isso vai ter consequências gigantes a todos os níveis, tá? A todos os níveis. Então isso será claramente um fator transformacional. Um segundo fator derivado da saúde, uma segunda derivada, é o termo do crescimento populacional, tá? O tema do crescimento populacional vai também trazer impactos económicos brutais, nomeadamente para o Brasil, tá? O que mostram os estudos, as tais tendências, é que a história da humanidade ela levou quase 2000 anos a crescer para 2 bi de população, tá? Basicamente até o nascimento de Cristo. O que é previsto é que nos próximos 25 anos a gente cresça igualmente 2 bi de população de novo. Então é um colapsar em 25 anos de algo que demorou uma barbaridade de anos a acontecer, com todas as consequências que isso tem.
Com um segundo fator muito importante, é que isso vai acontecer não no mundo que a gente conhece bem, países como o Brasil vão diminuir, todos os países do mundo ocidental, com exceção dos Estados Unidos, que vai crescer marginalmente, todos os outros vão diminuir, e esse crescimento vai estar concentrado na África subsaariana, no Ocidente, etc, etc. Isso traz uma realidade que a gente não conhece, traz um mundo que a gente não conhece, mas com consequências que a gente conhece, que é quando esses países da África subsaariana, do Oriente e tal, têm um crescimento populacional muito grande, e quando há, com esse crescimento populacional, há fatores económicos que são correlacionados, como o crescimento do investimento, do PIB per capita, etc., isso vai trazer consequências que são estudadas. A história da humanidade mostra isso, que é quando se bota numa população um crescimento do rendimento, da dinâmica da sua economia, a primeira coisa que durante uma geração essa população vai fazer, você sabe o que é? Comer. E quando você tem toda essa nova massa de países naquela região geográfica do mundo comendo como se não houvesse amanhã, isso traz oportunidades gigantes para os celeiros do mundo. Ups, olha o Brasil aí. Então a gente começa a ter oportunidades gigantes em termos de geoestratégica, o Brasil se posicionar como um dos grandes potenciais quando se juntar aí verdes, celeiro do mundo, água, matriz energética, putz, é impossível dar errado. É impossível dar errado. Pode dar muito certo, pode dar certo, agora é impossível dar errado. Então, essa é uma das coisas que para mim mais vai ser transformacional, é medicina com duas derivadas. Longevidade, mapa geoestratégico da população. Então, se eu tivesse que apostar tudo numa, seria claramente na saúde. Vai ter outras? Vai, obviamente. Vai ter derivadas de o mundo da educação vai se transformar totalmente, a mobilidade urbana vai se transformar totalmente, mas aí já são coisas que vêm acontecendo. Eu diria que a grande transformação é claramente na área da medicina, quando a gente começar a decodificar os cânceres, quando a gente começar a compor órgãos, quando a gente começar a escolher como é que quer viver do ponto de vista de saúde, aí muda o jogo, aí você vira Deus. Só que a tecnologia está trazendo isso para você. A tecnologia está trazendo, está revertendo a cegueira, está revertendo, descobrindo a origem do Alzheimer, está descobrindo as células do porquê que a gente envelhece. Então isso começa a ser um jogo. Quando a gente começa a encurtar o espaço de desenvolvimento de novas vacinas de décadas para um ano, quando a gente começa a descobrir uma cápsulazinha que você mete no organismo e que você faz toda a análise do teu intestino em 6 7 8 minutos e basicamente elimina qualquer risco de câncer futuro. Então, você começa a trazer um jogo que muda as regras de como a gente vive em sociedade, de como a gente. E depois as consequências você deixa de precisar de trabalhar 12 horas, passa a trabalhar provavelmente 4 horas só 2 dias por semana. Você convive com várias formas de geração de valor, o dinheiro eventualmente vai desaparecer, mas tudo isso vão ser consequências de todos esses eixos transformacionais. Para mim, o grande eixo é como é que a grande potência Brasil se vai posicionar nisso. E claramente, para mim, aí é obviamente no grande potencial de celeiro do mundo e na sua matriz energética que vai transformar única nessa jogada dos Big Data Centers, que vão precisar de AI verde. E ninguém tem Uhum, AI verde como o Brasil tem o potencial para poder ter, por causa da uhum, matriz energética. Então, AI verde vai ser a chave de tudo isso. uhum, Agora, uhum. o que é que vai falhar? Putz, vai ser tanto que vai falhar. Recorda a historinha da carta do correio e do selo? A gente pode aqui, rapidamente juntos, listar 50 empresas de selo, de envelope, de papel e de tinta de caneta. É rápido. Então, não vou nem listar. É muito negócio que vai. Só que, como já Eu, morreram ao longo da história, acontece, é, faz parte é. do ciclo de desenvolvimento da humanidade. Eu te vi agora num roadshow em Belo Horizonte, em Ipatinga, com um partner nosso, e a gente chegando em Ipatinga, indo para o local do evento, a gente passou na frente de uma cultura inglesa, um quarteirão inteiro, uma escola de inglês, uma cultura inglesa. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, como é que esses caras estão dormindo à noite, né? É Miguel, e assustador. pessoal, em respeito ao horário, o Miguel mora aqui no Brasil, mas está em Portugal, então Ah, não, tranquilo. exatamente 11h20 da noite, lá em Portugal, onde ele está. Miguel, para a gente encerrar, a síntese da síntese, para quem está aqui, para quem aqui é empresário, para quem aqui está numa liderança executiva, para quem aqui está sentado no conselho, quais são suas recomendações
quando o tema IA vier para uma reunião de conselho, vier para uma reunião de diretoria, vier, enfim, qual é a sua mensagem final para nós? Basicamente, a grande questão para mim é saber diagnosticar. Saber diagnosticar o contorno do mercado onde eu opero, o que é que está acontecendo e o que é que está acontecendo, que consequências tem para mim. Está criando pontos de dor, de desconforto ou não. Porque quando a gente já chega na questão de dados, a questão de dados, voltando ao tema de hoje, elas são uma armadilha muito grande, porque é extremamente fácil você mentir com estatísticas, tá? Agora, eu diria que é impossível você falar a verdade sem estatísticas. Então, os dados eles são fundamentais, mas eles precisam ir ao serviço de algo maior. O dado sozinho é burro, o dado sozinho é lixo. O dado precisa ter uma visão estratégica de para que é que eu preciso de informação para servir quem, como e porquê. Então, os dados hoje em dia são, de facto, como o Thierry falava, o novo petróleo, são com certeza, mas precisam ser minerados, precisam se transformar em algo valioso e para isso eles precisam da cápsula, da cobertura estratégica que traz leitura de mercado, o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo no meu mercado específico e em outros mercados que têm danos colaterais no meu, e isso está causando desconforto ou pontos de dor no meu. Por quê? Feito esse diagnóstico, ferramentas não faltam, a capacidade de tangibilizar dados em valor. Tem muita gente já boa no mercado sabendo fazer muito bem. A gente sabe fazer isso, você sabe fazer isso muito bem. Você está aconselhando muitas empresas muito bem a fazer isso. A magia hoje em dia já não está aí. A magia está em ter a capacidade de esperar, em vez de mergulhar direto para a corrida do ouro, vamos primeiro dar um passo atrás e dizer, amigo, por que é que eu preciso? O que é que está acontecendo? Não ser autista, mas ter a capacidade de fazer essa leitura usando as ferramentas, que obviamente vocês dominam melhor que ninguém, para fazer isso, porque de facto ah, é possível existir, e as empresas, muitas empresas têm dados sem ter informação, o que é estranhíssimo, mas existem muitas. Agora, é impossível ter informação sem ter dados. Então, eu diria que a grande pegada é ter essa matriz de leitura, diagnóstico, pontos de dor e depois, com base nisso, vamos então escolher as ferramentas, vamos escolher a forma como introduzir a metodologia, a consciência e a capacidade de transformar dados em informação relevante para o meu negócio. E aí sim transformar, porque a parte de transformação ela é muito rápida se este trabalho inicial de diagnóstico foi bem feito. Se eu partir só para a corrida sem saber o que é que eu vou fazer, a chance de me dar mal é gigante, Gigantesco. gigante. Uau! É, gente, por isso a cultura de dados é essencial, sem dúvida, Thierry. Miguel, tenho certeza que falo não só por mim, mas por todos que estão aqui, que a gente sai dessa quase uma hora e meia aqui contigo melhor do que entramos. Eu diria que foi mais do que uma discussão técnica de business, eu acho que tocou temas, inclusive, filosóficos e sociais, então te agradeço demais por ter dedicado esse tempo para a gente aí nesse horário maluco que você está, quase meia-noite aí em Lisboa. Tranquilo. Muito obrigado, em nome de todos que estão aqui, em nome de todos que vão assistir a gravação depois, tenho certeza que muita gente vai querer ver. E te agradeço demais por mais essa aula, tá bom? Um grande abraço, meu Nada, cara. super obrigado. O privilégio foi meu e levem isso como uma mera provocação, tá? Aqui não há verdades absolutas, são provocações. O trabalho é de todos nós, da gente chegar num bom caminho. Provocações muito boas. Gente, um Obrigado, abraço. Miguel. Abraço a todos, Bacana, boa obrigado. noite. Miguel vai descansar. Obrigado. Até mais, até a próxima. Parabéns. Até mais. Abraço, gente. Parabéns. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado.